tá sempre aí ajudando e contribuindo, né, para que a gente tenha uma maternidade mais tranquila, né, para receber esse bebê da melhor maneira possível. Então é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né, com todo mundo que está aí assistindo. Que bom que vocês estão aí. Então eu vou me apresentar, né, não sei se todo mundo me conhece. Então eu sou a Nelise, eu sou enfermeira, trabalho no Banco de Leite Humano, no Hospital Universitário, e tenho uma experiência grande, já são 12 anos de banco de leite. Então um pouquinho do que eu vou tentar passar aqui hoje é para tentar melhorar para vocês esse período de amamentação, que às vezes a gente não está conseguindo contar com muita ajuda prática, às vezes de profissionais em algum local. Então vamos tentar fazer isso, né? Já quero até falar para vocês que eu estou então começando a trabalhar agora nas redes virtuais, né? Eu não trabalhava com isso. O Instagram que a gente está hoje utilizando aqui é uma página que a gente vai estar colocando dicas de amamentação, que é o Desvendando a Amamentação. Quem quiser pode seguir, pode entrar lá. E eu não sei se a gente vai ter tempo para perguntas, né? Mas aí, se alguém depois quiser entrar lá em box e mandar, eu vou estar respondendo na medida do possível para todas, tá bom? Muito bom, então vamos começar, né? Como diz a Karine, vamos começar lá do começo, que isso é importante. Então, primeira coisa, eu trouxe aqui alguns apetrechos, a gente vai estar usando, né? Para estar mostrando para vocês. Então, uma coisa importante que a gente precisa entender é que as nossas transformações corporais na gestação, elas vão acontecendo na nossa mama também. Então, durante a gravidez, a nossa mama ela já vai começar a se preparar para esse bebê que vai nascer. Há um tempo atrás, acreditava-se que se a gente preparasse a mama com algumas coisas, essa mama não iria fissurar, a gente iria ter menos problema quando começasse a amamentar. Mas a gente sabe que tudo isso caiu por terra, porque na verdade a gente sabe que o preparo da mama acontece pela própria natureza durante a gravidez. Os hormônios, né, da própria gestação, estrogênio e a progesterona vão estar atuando aqui. E a gente sabe que a fissura ela acontece quando o bebê começa a mamar. Ou seja, é a pega que vai fazer com que o meu bico rache, fissure, machuque, e não porque eu preparei ou não na gravidez. Uma coisa que é muito comum ainda se orientar é passar buchinha, tentar deixar esse mamilo mais resistente, né? Então isso tudo é desnecessário, a gente não orienta, até porque muitas vezes uma lesão, uma escoriação, às vezes a gente pode estar abrindo uma porta de entrada para entrar uma bactéria, né? E aí a gente tem alguma complicação na mama. Uma mama, ela mais ou menos ela é desse formatinho por dentro, as mães que não conhecem. E essa parte amarelinha que eu estou mostrando aqui, ela representa nessa mama aqui as glândulas mamárias. Nós temos muitas glândulas em toda a mama, inclusive na região da areola. Aqui essa mama ela é um pouquinho antiga, então ela não traz. Mas o que é importante disso? Durante a gravidez, essas glândulas elas vão se proliferar com a ação dos hormônios da gestação. E aí a nossa mama vai crescer. Mas, Annelise, a minha mama não cresceu, né? Eu não vi mudar nada na minha mama. Nem toda mãe vai perceber um aumento no volume da mama. Só que isso é importante que fique claro para todas as mães, que não é porque a mama não aumentou durante a gravidez que ela não vai ter uma produção de leite, tá? Toda mama tem a capacidade de produzir leite. Isso é importante que todas nós ficamos tranquilas nesse momento. Porque quanto maior for a ansiedade, mais dificulta essa descida do leite, a amamentação em si, todo esse processo no início da amamentação. Então, aqui é importante que a gente lembre sempre, a natureza está preparando isso para o bebezinho que vai nascer. A gente vai ter uma areola mais pigmentada, maior, né, mais sensível. Algumas mães podem ter dor na mama, então isso é importante lembrar que pode acontecer. E lá no terceiro trimestre, a partir do 7º mês,
Se nós fizermos uma expressão aqui na areola, nós vamos ver que vai sair um líquido transparente. Isso já se chama pré-colostro. É o primeiro leitinho que a gente vai começar a produzir já no terceiro trimestre da gravidez. Quando o meu bebezinho nascer, eu vou começar a produzir o colostro. E para aquelas mamães que estão grávidas, né, e estão amamentando um bebezinho, né, porque às vezes tem aquelas também. Anne, e quando o meu bebê nascer, eu estou amamentando um, tem 2 aninhos. Quando esse outro nascer, eu vou ter colostro? Ou não? Né? Ainda se tem um mito muito grande, né? É que a gente vai ter uma consequência, talvez no trabalho de parto prematuro, uma complicação por conta dessa amamentação na gravidez. E é um mito realmente, isso não procede, a gente sabe que são poucas as situações que são contraindicadas a amamentação na gravidez, então nós temos que lembrar que a mãe pode amamentar. E ela amamenta tranquilamente esse bebê, quando o outro nascer, ela vai ter colostro e eu posso amamentar os 2 depois? Tranquilamente, essa mãe vai fazer a escolha que ela definir, né? Mas é importante ela saber que ela pode fazer isso, né? E deve, inclusive, né? Não tem por que ela tirar o bebezinho dela do peito, né? Eu vou ter o meu bebê, né? Chego lá na sala de parto, isso é uma coisa que as meninas do Gesta trabalham muito, né? As doulas, as enfermeiras obstetras, né? Trabalham muito com isso, os médicos que trabalham com esse parto humanizado, que é a questão de quando o meu bebê nascer, qual o momento certo que eu coloco o meu bebê para mamar. Então isso é bem importante, que o sucesso da amamentação, ele também está ligado à mamada na primeira hora de vida, né? E imediatamente que o bebê nasceu, essa mãe tem o direito de ter o seu bebê junto dela, né? Isso é bem importante que as mães saibam e que elas tenham consciência disso, para que elas possam realmente fazer valer desse momento que é tão especial, né? Um bebezinho, muitas pesquisas mostram que quando ele nasce, ele precisa desse contato com a sua própria mãe, né? Contato pele a pele que a gente chama. E esse contato pele a pele é que vai propiciar a amamentação nesse início de vida. Então o que a gente tem que lembrar? Que nós temos mães que vão ganhar em casa, né? Nós temos mães que vão ganhar com um parto humanizado no hospital, seja ele cesárea, seja ele um parto normal, isso é importante. E nós vamos ter também aquelas mães que vão ter, às vezes, alguma complicação, né? Mas que, passando aquele momento transitório, talvez aquela emergência, elas têm o direito também de ter o seu bebê consigo para pôr esse bebê para mamar. Quando a gente tem o nascimento do bebê, esse bebezinho ele vai se sentir muito mais seguro, muito mais tranquilo no momento que ele for para junto da mãe dele. Então, é sempre importante lembrar, né, que 9 meses a gente teve ele aqui junto de nós, né, dentro da barriga. E essa separação, esse momento em que o bebê nasce e que eu separo o bebê da mamãe, tanto um quanto o outro vão sentir, né? Isso é muito importante. Então, essa sensação de que o bebê está separado da mãe não é legal para o bebê, né? E isso quebra um pouco esse vínculo, né? E esse bebê fica à procura dessa mãe. Então, que todos nós profissionais possamos propiciar para essas mães esse primeiro momento. A gente sabe que no parto cesárea, às vezes a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, né, de posicionar esse bebê, mas é possível. A gente sabe que é possível, todos nós sabemos que podemos posicionar. No parto normal, as meninas aqui ajudam, auxiliam, estão sempre junto com a mãe. Quando a mãe tem a possibilidade de ter uma doula do seu lado, mesmo na cesárea, essa doula vai estar ajudando nesse momento. Então isso é muito bacana. Mas às vezes a gente não tem, né? Às vezes a gente não tem que contar com a equipe que está lá, né? Então o que é importante? Lembrar que essa mamada, ela tem que acontecer
assim que o bebê começar a fazer a busca, né? Tem bebê que vai nascer, vai entrar em contato com a mãe, a gente deixa ele aqui e ele vai ter um instinto de procura e de busca, né? Ele começa a cheirar, ele começa a ir em direção ao peito da mãe. Se ele está ali junto do peito, ele vai começar a fazer essa procura aqui devagarinho e ele vai, né, procurar o peito para mamar. Cabe a quem estiver junto dessa mãe auxiliar a colocar esse bebê. Ou se essa mãe tiver em condições, né? Às vezes ela teve um parto natural maravilhoso, tá bem? Ela mesma vai levar o seu bebê ao peito. Quando eu trago o bebê, eu vou colocar, isso aqui é muito importante, o bico do peito eu vou elevar entre o nariz e o lábio superior. E quando ele abrir a boquinha, isso! Quando ele abrir a boquinha, o meu aqui tá bem colaborativo, né? Então, quando ele abrir a boquinha, eu sento na língua, né? O que a gente precisa lembrar? Que a língua é que faz a ordenha do leite, ela faz movimentos ondulatórios e ela é que vai ajudar a extrair esse leite. Então, sempre importante lembrar que quando o bebê abocanhou e ele abocanhou a parte inferior da areola, maior possível, ele vai conseguir tirar e extrair o leite de forma eficaz. Então isso é bem importante a gente lembrar. Vamos lembrar mais uma coisa, a fissura, ela acontece pela pega incorreta, né? Então quando a gente vai fazer o seguinte, quando o bebê, ele consegue abocanhar de forma eficiente esse mamilo e essa areola, ele vai conseguir extrair esse leite. Senão vai ser aquele bebê que as mães vão reclamar o tempo inteiro. Ele mama o tempo inteiro, ele está sempre com fome, é um bebê que não descansa, que dorme muito pouco, né? É aquele bebê que deixa a mãe muito cansada, mas por quê? Porque é um bebezinho que, querido, ele está sugando, se cansando e extraindo muito pouco do que ele consegue do leite da mama. Então, isso normalmente é uma queixa muito frequente das mães, né? E principalmente quando elas vão no pediatra, às vezes elas ficam angustiadas em relação à perda de peso, né? Ou ao pouco ganho de peso. Então, a pega é que vai nos direcionar no sentido de meu bebê está conseguindo realmente esgotar o meu seio, ou o meu bebê está sugando, mas eu vejo que ele está sempre com fome. Outra coisa que nós temos que lembrar é que a criança tem diferentes necessidades. Esse cansaço, essa angústia, né, essa falta de sono nos primeiros dias gera um estresse muito grande para as mães, né? E não só para as mães, às vezes para a família toda. E isso faz com que a gente perceba que o nosso leite não flui tão legal, né? Que a gente fica um pouco preocupada com a produção desse leite e a gente vê que a mama está mais vazia, e isso normalmente está relacionado ao estresse, ao cansaço que essa mãe de repente está apresentando. Então a gente tem que lembrar que para que eu consiga produzir leite, eu preciso de alguns fatores. Um deles, que o bebê sugue. Bebê mama vai ajudar a estimular a produção. Segundo, que essa mãe, ela tenha confiança, que ela tenha apoio, que ela tenha alguém que a ajude em casa, que ela tenha um suporte, seja de amigos, seja da família, seja de profissionais, alguém que dê esse suporte para ela se sentir mais tranquila, para que ela consiga produzir leite. A gente sempre tem que lembrar que 80% do sucesso da amamentação está relacionado ao fator emocional, ao fator psicológico, né? E para quem já é mãe, para quem já passou por isso, sabe muito bem, né?
É um período que para todas nós é um período novo, seja no primeiro, no segundo, no terceiro filho, cada filho, né, é de uma forma diferente que a gente, né, vai ter essa maternidade, vai vivenciar essa maternidade. Então nós precisamos lembrar que essa mãe ela precisa ser apoiada, né, emocionalmente e também nas coisas da rotina do dia a dia, para que ela possa descansar, para que ela possa tomar um banho, para que ela possa comer. Tudo isso vai fazer com que essa mãe consiga realmente ter condições de produzir leite, né? E assim, gente, é muito importante a gente sempre lembrar de que essa mãe é um ser que precisa ser olhado, né? Não só o bebê, né? Então, uma das coisas que às vezes a gente esquece é de olhar para essa mãe, né? A gente vem com um bombardeio de perguntas para ela, seu bebê tá mamando, mas você tá comendo, mas como que você tá colocando esse bebê para mamar? Enfim, né? Uma série de coisas que levam ela a sempre se colocar na posição de culpada, né? Na posição de o que eu estou fazendo de errado? Será que eu sou realmente responsável? Eu estou conseguindo cuidar do meu filho? Porque se eu tenho pouca produção de leite, a culpa é minha, né? Eu sempre vou dizer, eu estou produzindo pouco leite. Se o mamilo está fissurando, sou eu que estou colocando o bebê de uma forma que ele está pegando errado. Então a gente tem que lembrar que essas mães que hoje, né, estão sozinhas em casa. É bem importante a gente falar. A mãe, ela também é novo tudo isso para ela, né? E de repente as pessoas vêm com perguntas para essa mãe como se ela já soubesse das coisas, e ela também não sabe, ela está aprendendo, né? Então, como dar de mamar, se está certo, se tem leite suficiente, a gente sabe que isso tudo são dúvidas, com o passar do tempo ela vai conseguir ter essas certezas, mas é com o passar do tempo, né? O bebê nasceu no outro dia, ela já está cheia de dúvidas, cheia de perguntas, cheia de pessoas perguntando isso para ela, e aí, em vez de ajudar, né, a reforçar essas certezas, né, essas pessoas às vezes são inseguras. Uhum. Então, E uma coisa que eu acho muito bacana hoje, a gente tem grupo de mães, né? E a gente, nesses grupos de mães, nós temos muitos profissionais que podem auxiliar essas mulheres. E elas podem estar procurando, elas podem estar sempre procurando ajuda em diversos locais, né? Então a gente sabe que quando ela se sentir confiante, ela vai relaxar e ela vai conseguir perceber que tudo aquilo que ela está passando é natural, que é temporário, que isso vai se resolver, que ela vai conseguir amamentar se ela, né, realmente tiver essa informação adequada e se ela conseguir essa informação com pessoas que a apoiem, que auxiliem. Então nós temos que lembrar disso. A gente